Talvez eu seja uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Eu tinha o sonho, quando eu era criança, de estudar. Não foi possível, né? Aos 11 anos eu precisei sair de casa para ir trabalhar e eu tive que abandonar os estudos. Eu saí para trabalhar em casa de família, ali eu era arrumadeira, copeira. A minha mãe trabalhava como cozinheira nessa casa, mas ela ia embora todos os dias, ela não morava comigo, ela morava com meu padrasto e eu ficava na casa e só saía de 15 em 15 dias para ir tirar minha folga. Quando eu me casei, eu saí da casa de família e eu sentei, eu conversei com meu marido, eu falei, você precisa segurar a despesa porque eu preciso ir atrás do meu sonho. Eu passei no concurso público e eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho e eu falei, e agora? O que eu faço? Eu só sei lavar banheiro, eu só sei cuidar de casa. Eu achei que serviço social era aquela moça boazinha que ia dar cesta básica para as pessoas. O que eu faço aqui? Vai começar agora, tá? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nelson. Bom dia, Aldineia. Bom dia, Ana Paula. É um grande prazer estar aqui nesta manhã para compartilhar com vocês alguns serviços do CRAS de Vila de Cava, para tirar a dúvida dos ouvintes. 90% dos nossos usuários que chegam ao CRAS, eles chegam por conta do benefício do programa Bolsa Família. E eles acham que o CRAS só faz isso. Você não vai ao CRAS pedir um favor, você vai ao CRAS acessar o direito que você tem. Então o que nós pensamos? Por que nós não poderíamos fazer um programa de rádio onde nós pudéssemos falar dos serviços oferecidos no CRAS e falar de direitos para a população? Então o que eu costumo falar para as pessoas? Faça o cadastro único, porque você vai acessar tantos outros direitos, ainda que você não tenha direito ao Bolsa Família. Mas você pode acessar tantos outros direitos, como a tarifa social de energia elétrica, o telefone popular, o Identidade Jovem, que é o mais novo programa. Exatamente. Então, Vila de Cava, só para citar alguns exemplos, atende Monte Castelo, Corumbá, Santa Rita, a galera aí de Tinguá, Marambaia, Jaceruba, Rio Douro, Bairro de Maio, Nova Brasília, Santa Rita. Exatamente. A senhora vai contribuir, vai juntar tudo, tanto a contribuição do MEI quanto de carteira assinada e vai conseguir se aposentar aos 60 anos de idade e com 15 anos de contribuição. Então, nesse caso, eu tenho que continuar, eu tenho que pagar esses 3 anos e o tempo que eu tenho pago, eu perco ou não? Não, a senhora vai ter que pagar ou normal, os 11% desses 3 anos, né, que a idade a senhora já tem. Já né, já até passou, poderia se aposentar com 60 anos de idade. Isso. E 15 anos de contribuição. O que falta agora é a contribuição, porque a idade a senhora já tem. Tem que pagar ou em cima dos 11% mesmo, ou pagar como microempreendedor individual. Aí a senhora precisa procurar o SEBRAE para poder receber as devidas orientações. Conseguiu compreender? Consegui.
No serviço social nós falamos muito do empoderamento. Empoderamento para mim é ser dono do próprio destino. Isso é empoderamento. É poder fazer as minhas escolhas. Me empoderar daquilo que eu tenho e fazer a escolha daquilo que eu quero ser.